Tudo bem? Tá, tudo bem. Vamos dar início, então, à primeira mesa dessa 11ª jornada de ergonomia. Já temos na mesa o professor Laerte, que é um dos palestrantes da primeira mesa, que se chama Trabalho, Economia e Subjetividade. Eu gostaria de convidar o professor François Hulbot para compor a mesa e também o doutor Leonardo Vandelli. Você não quer falar? Você não quer fazer? Vai, Ed. Faz você. Está tudo molhado. Vou te cutucar. Pronto. Nós vamos começar, então, com a palestra do professor François Hulbot. O professor François Hulbot, para quem ainda não conhece, ele tem sido bastante assíduo conosco aqui no Brasil. Ele é professor, então, da Universidade de Paris I, La Sorbonne, e as áreas de pesquisa têm envolvido a subjetividade. Bom, agora não é um improviso, vamos lá. Ele é membro fundador do Laboratório de Intervenção e de Pesquisa Artemis, professor da Universidade de Paris e diretor do mestrado em Ergonomia e Organização do Trabalho, que é feito pela Universidade de Paris. E também é ex-presidente da SELF, que é a Sociedade de Ergonomia de Língua Francesa, e membro atuante do CA. E também membro do Conselho Editorial da revista eletrônica Activities. Tá bom. Queria lhe passar a palavra. Vamos iniciar. Merci beaucoup, Ira. Bon dia. Je suis désolé de ne pas pouvoir aller beaucoup plus loin en portugais, mais je suis accompagné par un traducteur que je remercie déjà de la peine qu'il va prendre dans cette traduction. Bom dia a todos. Obrigado, Yara. Eu sinto muito, falei só bom dia para vocês em português, é o máximo que consigo fazer, mas estou acompanhado por um tradutor, a quem agradeço já de antemão. Ceux qui viennent ici tous les ans doivent être navrés du niveau de progrès que je manifeste, c'est-à-dire que tous les ans, je répète la même chose, je ne parle pas et je n'arrive pas à avancer parce que c'est ces amis qui parlent tous français autour de moi qui m'empêchent d'apprendre la langue. Os que vêm todos os anos vão ficar realmente chateados com o pouco progresso que eu fiz, mas o fato é que todos esses amigos em torno de mim falam francês e isso não me deixa aprender a língua de vocês. Alors, on m'a demandé d'intervenir donc dans cette première table ronde qui a comme thème général la relation entre économie, travail et subjectivité. Et mon propos va consister à regarder comment la question se pose du côté de la conduite des projets. Me pediram para intervir nessa mesa redonda sobre o tema da economia do trabalho e da subjetividade e a minha proposição é de ver os novos desafios para a realização de projetos. Alors, la première observation à partir de laquelle on peut raisonner, c'est le fait que dans les disciplines de l'organisation, depuis Taylor et Ford, l'organisation est de la responsabilité exclusive de l'ingénieur. A primeira coisa com a qual a gente vai se deparar é que, quando se trata de organização, desde Taylor e Ford, a responsabilidade primeira é a do engenheiro. La seule possibilité pour comprendre pourquoi c'est l'ingénieur qui aurait une compétence particulière dans l'organisation du travail, c'est que le travail ne soit pas considéré comme une activité humaine spécifique. O fato de o trabalho não ser considerado como uma atividade humana específica é a única coisa que pode explicar essa preponderância dada ao engenheiro. Et qu'autrement dit, les compétences en sciences humaines, en sciences de la vie, en sciences sociales, ne sont pas considérées comme centrales dans l'organisation du travail, dans cette approche, on va dire, taylorienne et fordienne de la... Ou seja, nessa abordagem tayloriana e fordiana, as ciências humanas e sociais não são consideradas como competências essenciais. Et dans cet esprit, on peut dire que ce que l'on appelle le système homme-machine, en réalité, est un système homme-machine, c'est-à-dire que l'homme qui est là en présence de la machine est lui-même regardé sous l'angle de la machinalisation de son activité.
Ou seja, na realidade, esse sistema HM, homem-máquina, que foi definido, é, na realidade, um sistema HM, ou seja, o homem maquinal, o homem visto do lado da máquina em relação com a máquina. De sorte que ce système est en fait un système technique, le système homme-machine est un système technique homogène, où il n'y a pas de sujet, où il n'y a pas de coopération et où il n'y a pas en vérité d'activité. O sistema homem-máquina é um sistema técnico no qual não há sujeito, não há subjetividade. De sorte que dans cette conception économique-là, la centralité de l'ingénieur dans le modèle organisationnel est en rapport avec l'absence de la présence, enfin l'absence du travail dans la définition du modèle économique. A ausência do trabalho no modelo econômico é que faz com que o engenheiro tenha o lugar central nessa organização, nessa abordagem, perdão. L'arrivée du manager par rapport à l'ingénieur dans les disciplines de l'organisation, elle accompagne en réalité l'expérience des organisations de l'incertitude. A chegada do manager, do gerente na organização, acompanha a chegada da incerteza na organização. De sorte que le manager est en charge de solliciter d'autres leviers de performance. Ou seja, o manager está encarregado de solicitar outras alavancas de performance e de desempenho. Et de ce fait, ça accompagne une désindexation, un certain désalignement relatif, certes, entre la performance économique et l'innovation technique. Ou seja, vai ter uma defasagem a partir daí entre a performance técnica e a performance econômica, entre a tecnologia e a performance econômica. Et une autonomie relative, certes, et encore lente, mais quand même une autonomie progressive de l'organisation du travail comme question en soi. E uma autonomia relativa e lenta da organização do trabalho como disciplina em si. Encore une fois, il faut insister sur le fait que tout ça est en rapport avec la sensibilité grandissante de l'entreprise aux problèmes de l'incertitude, des indéterminations, des inattendus du travail qui deviennent des enjeux de performance. Tudo isso está vinculado ao fato de as incertezas, os inesperados dentro da empresa, da organização, terem tanta importância dentro do novo modelo organizacional. Et ce processus, on pourrait dire, explose, change complètement d'échelle avec la dynamique du service quand elle rentre en scène du côté des années 80. E a partir dos anos 80, quando entra a dinâmica dos serviços, esse processo vai explodir, vai mudar completamente. Emmenant avec elle une considération nouvelle des sciences humaines et sociales, les fameuses SHS, et sciences humaines et sociales, dans les questions de l'organisation. Isso vai introduzir uma questão nova das ciências humanas e sociais dentro das questões da organização. Et dans les sciences de l'organisation, la considération nouvelle des questions de l'activité. E essas novas considerações vão trazer a atividade. Et dans la question de l'activité, la considération nouvelle de la question de la subjectivité. E uma nova consideração da questão da subjetividade nessas novas questões. Et on voit ainsi que par un processus un peu en cascade, il y a une centration de plus en plus pointue des questions de l'organisation sur des histoires d'activité, de subjectivité, et où donc les dimensions ergonomiques et de type psychologie du travail, ou tout ce que Danielou appelle les ergodisciplines, deviennent centrales. Pardon. Mais il ne faut pas que je vous quitte des yeux, sinon... Bon, je me mets comme ça. Portanto, a gente vê que, assim, por um fenômeno de escada, a gente vai chegar mais perto da subjetividade dentro das questões da organização. Vous avez compris qu'il faut que soit je vous regarde, soit je le regarde. Mais si je vous regarde, je le perds. Vocês entenderam que eu ou olho para ele, ou olho para vocês, e se não olhar para ele, eu acabo me perdendo. Alors ceci renvoie aussi à une autre dimension intéressante à pointer, la différence entre, dans le passage de l'ingénieur au manager, il y a un changement de la relation au risque. Au risque. Nessa passagem do engenheiro para o manager. Para o manager, nós temos uma nova percepção do risco. Dans les disciplines de l'ingénierie, on est dans le paradigme de la maîtrise possible des événements, des systèmes, même si on n'en a pas complètement la maîtrise, le paradigme, c'est celui d'une maîtrise possible des événements. Na engenharia, o paradigma é o de domínio possível dos acontecimentos, embora se saiba que não tem domínio completo desses eventos. De sorte que la pratique managériale de l'ingénieur est plus une pratique du contrôle. Portanto, a prática managerial do engenheiro é mais uma prática de controle. Le risque, c'est ce qui ne doit pas arriver. O risco é o que não deve acontecer.
Et l'accident, c'est la confrontation à quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. E o acidente é a confrontação com algo que não devia ter acontecido. Donc il y a une approche très péjorative, dévalorisante de l'activité dès lors qu'elle s'exprime à travers notamment des échecs. Portanto, é uma concepção desvalorizante da atividade quando se vê nessa abordagem. La fonction managériale se distingue de celle de l'ingénieur par le fait que lui, le manager, il est là pour soutenir l'activité dans un monde imprévisible. A diferença com o manager é que o manager está aqui para sustentar a atividade num mundo com coisas imprevisíveis. De ce point de vue, le risque, c'est la raison même du travail. Il y a du travail parce que c'est pas réglé, parce que les choses peuvent se passer autrement. Bref, comme disait Zarifian à propos de l'événement, le risque, c'est le rendez-vous du travail. Portanto, nessa concepção, o risco é o encontro marcado do trabalho. É porque existem riscos que têm trabalho. Moyennant quoi, alors l'accident, c'est l'expression d'une capacité qui a été empêchée, qui a été contrariée, car, encore une fois, la fonction du travail, c'est de pouvoir parer le risque, c'est de pouvoir prendre en charge des situations qui ne sont pas réglées. O acidente, portanto, mostra que houve algum problema, porque a função do trabalho é justamente fazer com que não haja risco, quer dizer, prever o risco e fazer com que não aconteça acidente. Mais dans cette acception, ce qui est important, c'est de comprendre que le risque n'est ni une vertu, enfin, ne dépend ni du sujet lui-même seul. O importante é entender que o risco não depende do sujeito em si sozinho. Ni le risque ne provient d'une réalité intrinsèque du monde ou de l'environnement. O risco não provém também de uma realidade intrínseca do mundo, do meio ambiente, ou do ambiente, perdão. Mais le risque est porté par la relation même du sujet au monde, c'est l'enjeu même de l'activité. Mas o risco é portado pela relação do sujeito com o mundo e o desafio da atividade, a questão da atividade. Avec les logiques de service et avec la montée aussi de la considération du développement durable, com a chegada do serviço, o crescimento do serviço e do desenvolvimento sustentável, on peut dire qu'il y a un approfondissement de la relation au réel. Tem aprofundamento da relação para com o real. Et on rencontre plus que jamais cette considération que le réel ne peut pas se confondre avec le réalisé. E encontramos cada vez mais essa consideração de que o real não pode ser confundido com o realizado. Ce qui caractérise le réel, c'est qu'il est tout autant ce qui s'est actualisé que ce qui est potentiel. O real é tanto o que se atualizou como aquilo que é potencial. Ce qui peut se passer fait partie de la raison d'être du travail, c'est parce qu'il peut se passer autre chose qu'il faut être présent. O que pode acontecer faz parte da raison de ser do trabalho, é porque podem acontecer essas coisas que tem que ter a nossa presença. De sorte que le réel du travail le plus sensible, c'est le potentiel de la situation, beaucoup plus que le réalisé. Ou seja, o real do trabalho é o potencial da situação muito mais do que o realizado. Dans ce contexte, prend tout son sens la nécessité de distinguer une donnée et une information. Nesse contexto, faz muito sentido diferenciar dado de uma informação. Une donnée, c'est simplement l'enregistrement d'une valeur en soi. Une information, c'est une interprétation de la donnée en fonction de l'action. Dado é o registro de valor em si, uma informação, uma interpretação desse dado em função do contexto. Comme on prend souvent cet exemple, je l'ai déjà peut-être pris ici, je m'en excuse, mais la donnée, l'eau est à 100 degrés. Ce n'est pas la même information si je veux prendre un bain ou si je veux me faire cuire un œuf. Eu sei que já usei esse exemplo várias vezes, eu peço desculpa para quem já assistiu palestras minhas, mas o dado, a água está em 100 graus, é diferente se eu vou tomar banho ou se eu vou cozinhar ovo. Autrement dit, ici, on est bien en rapport avec une dimension d'un réel, non pas comme réalité substantielle en soi, mais comme une réalité sur laquelle on projette une intention. Portanto, aqui estamos em presença de real como realidade na qual se projeta uma intenção. À partir de quoi, trois dimensions, trois modalités de l'activité sont à distinguer. Daí, 3 modalidades da atividade devem ser distinguidas. Reconnaître. Et reconnaître, c'est à la fois sentir ce qui se passe. Reconhecer ao mesmo tempo, sentir o que está ocorrendo. C'est la capacité donc de la sensation. É a capacidade da sensação. Mais reconnaître, c'est aussi se sentir concerné par ce qui se passe. Mas reconhecer também é sentir-se envolvido naquilo que está ocorrendo. Et là, c'est une dimension de l'implication. Aí é uma dimensão da implicação, do engajamento.
Et cela suppose évidemment une présence. E isso pressupõe uma presença. Et c'est tout le problème du reporting. Le reporting, il peut tout savoir des données, É o problema do reporting. O reporting pode saber tudo que diz respeito aos dados, mais par le fait de ne pas être engagé de la même façon dans la situation, mas uma vez que não está engajado do mesmo modo na situação, il aura beaucoup de mal à reconnaître ce qui se passe parce que l'activité n'est pas la même. ele vai ter muita dificuldade em reconhecer o que está ocorrendo, uma vez que a atividade não é a mesma. La deuxième dimension, c'est celle de comprendre. A segunda dimensão é a do compreender. Alors la question de comprendre, c'est la possibilité de distinguer la singularité d'une situation par rapport à un cas général. A questão de compreender e eu falo de distinguir a singularidade de uma situação em relação a um caso geral. Donc ça demande à la fois une théorie pour pouvoir l'adosser et une capacité à discriminer. Isso exige uma teoria para poder apoiar e uma capacidade para discriminar. Et c'est là l'enjeu, évidemment, de la confiance, de la pertinence plutôt, dans la compréhension. E isso é o desafio da pertinência dentro da compreensão. Et dans la pertinence, il y a un mix qu'il faut repérer. E na pertinência tem uma mistura que se deve discernir. C'est à la fois, dans la pertinence, c'est à la fois une question de confiance, É ao mesmo tempo a questão de confiança, c'est-à-dire être capable de se faire confiance à soi-même, c'est-à-dire de pouvoir faire confiance dans son expérience, ou seja, fazer até confiança em si mesmo, ou seja, confiar na própria experiência. et donc de s'appuyer sur ce que l'expérience permet de déceler de probable compte tenu de ce qu'on a rencontré. E confiar no que a experiência pode decidir como sendo provável a partir das situações que já enfrentamos. Et c'est aussi une dimension de la liberté d'esprit, c'est-à-dire de laisser possible ce qui n'est jamais arrivé. E também uma dimensão da liberdade do espírito, ou seja, de deixar possível aquilo que nunca ocorreu. Et là, on a une dimension très importante sur la question du rapport au risque, E aqui temos uma dimensão muito importante em relação à questão do risco, qui vient de la différence qu'il faut faire entre ce qui est probable que vem da diferença que se deve fazer entre o que é provável et qui est donc calculable, e, portanto, calculável, et dont on peut alors faire une prévention, e do qual se pode fazer uma prevenção, et ce qui est possible e, por outro lado, o que é possível, et qui est imaginable, imaginável, et qui est un effet de culture, e que é um efeito de cultura, qui engage des décisions, des choix, que exige decisões, escolhas, et qui relève d'une autre problématique, qui est celle plutôt de la prudence ou de la précaution. e que diz respeito a uma outra problemática, que é a da prudência e da cautela, da precaução. Enfin, la troisième dimension à retenir, c'est celle de communiquer. Finalmente, a terceira dimensão que devemos reter é a do comunicar. Et communiquer, c'est d'abord mettre ensemble, E comunicar, primeiro, é colocar junto, c'est-à-dire partager les informations et les données, ou seja, compartilhar as informações e os dados, c'est-à-dire les confronter. ou seja, confrontá-los. C'est-à-dire que l'enjeu ici, c'est de s'accorder, Ou seja, o desafio aqui é concordar, en insistant sur le fait que s'accorder, ça ne veut pas forcément dire être d'accord, insistindo no fato de que concordar não necessariamente significa estar de acordo, mais organiser l'espace de délibération nécessaire mas organizar o espaço de deliberação necessário pour prendre la mesure de ce qui se joue dans les différents points de vue. para ter a medida do que está em jogo nos diferentes pontos de vista. Le modèle économique, ce faisant, le nouveau engage une nouvelle relation au réel aussi, à travers le service et le développement durable. O novo modelo econômico implica uma nova relação por causa dos serviços que estão emergendo. À travers la question du service et du développement durable, Pela questão dos serviços e do desenvolvimento sustentável, il y a la reconnaissance du fait qu'on est confronté à des systèmes qui ne sont pas stabilisés. tem o fato de que estamos confrontados a sistemas que não são estabilizados. Le client, le patient, l'usager est un dispositif qui n'est pas stabilisé. Qui n'est pas stabilisé. O cliente, o paciente, o usuário está frente a um sistema que não está estabilizado. Et c'est l'enjeu de la relation que de le rencontrer. E o desafio da relação encontrar isso. Et le développement durable, c'est une question qui se pose parce que précisément les effets sur l'environnement ne sont pas stabilisés. A questão do desenvolvimento sustentável também se coloca porque os efeitos do desenvolvimento não estão estabilizados. Et tout ceci explique que la conduite économique des organisations E isso explica que a direção econômica das organizações nécessite la confrontation de différents points de vue pour ne pas laisser dans l'ombre des dimensions essentielles.
exige confrontar os diferentes pontos de vista para não deixar numa área de sombra questões que são essenciais. Il y a donc la nécessité pour comprendre Portanto, para compreender a necessidade de construire la bonne distance. de construir a distância certa. Pour comprendre le travail, il faut s'approcher. Para compreender o trabalho, precisa aproximar-se, Mais pour comprendre les effets du développement durable, il faut au contraire ouvrir la perspective. mas para compreender os efeitos do desenvolvimento sustentável, pelo contrário, é preciso abrir a perspectiva. Et on voit que le management est sollicité sur une injonction un peu contradictoire. À la fois, il faut qu'il s'approche et en même temps qu'il prenne du recul. Portanto, o management, o gerenciamento está solicitado numa injeção contraditória. Ao mesmo tempo, deve se aproximar e, por outro lado, tomar um certo recuo. Et on comprend bien que ce réglage-là, il n'y a pas un ABAC qui permet d'en définir exactement la position relative. E a gente entende muito bem que não tem uma regra especial para regular justamente a distância certa. Elle convoque, ce réglage convoque de manière très sensible, très stratégique sa subjectivité. Essa regulagem convoca de modo muito sensível a subjetividade. Subjectivité qui va lui demander le réglage approprié avec ses collaborateurs, Subjetividade que vai exigir uma regulagem apropriada com os colaboradores, avec les clients, com os clientes, avec l'entreprise, com a empresa, avec la société. com a sociedade. Et je pense que c'est le point très important à comprendre. La fonction managériale concerne la façon de mettre des liens entre ces dimensions. E acho que o fundamental é entender que a função do manager, do gerente, é colocar vínculos nesses diferentes pontos da relação. Moyennant quoi, il apparaît très clairement que l'organisation n'est jamais une solution, Portanto, isso deixa claro que a organização nunca é uma solução, au sens où ça réglerait les questions. no sentido de alguma coisa que resolveria as questões, os problemas. Elle est au mieux une réponse, No melhor dos casos, é uma resposta. c'est-à-dire une organisation provisoire et fragile Ou seja, uma organização provisória e frágil par rapport à ce qui menace em relação àquilo que ameaça et dans ce qui menace par rapport à des choix sur ce qu'on considère comme plus dangereux ou e pas. dentro do que está ameaçando, que escolhas a respeito do que vamos considerar como mais perigoso ou menos perigoso. Mais en posant l'organisation ainsi, Mas ao colocar a organização desse jeito, on comprend que l'activité de travail a gente entende que a atividade de trabalho fait l'expérience très concrète des limites de cette, entre guillemets, solution qui n'en est pas une. tem uma experiência muito concreta dos limites dessa solução, entre aspas, que não é uma solução. Et ici, on croise un enjeu tout à fait fondamental de la conception et de la conduite de projet. E aqui estamos nos deparando com desafio muito fundamental da concepção e da conduta, da realização, dos projetos. L'angle d'attaque de l'ergonomie O ângulo de ataque da ergonomia consiste à dire que concevoir, consiste em dizer que conceber c'est moins choisir une solution é menos escolher uma solução que de choisir le problème qu'on préfère. do que escolher o problema que a gente prefere. Et que c'est ça la conception. C'est Ici- pas quelque chose qui règle, c'est quelque chose qui réorganise la hiérarchie relative des problèmes. Isto a concepção, não é alguma coisa que resolve, mas alguma coisa que reorganiza a hierarquia das questões, dos problemas. Et de ce fait, alors, c'est aussi mettre en place les ressources pour y faire face. Portanto, isso também significa colocar, instaurar os recursos para resolver as coisas. Une organisation qui assume qu'elle est décidée en fonction du problème qu'elle préfère, Uma organização que assume que vai ser decidida em função do problema que prefere, positionne le travail pour s'en charger, justement. Positionne le travail pour s'en charger. posiciona o trabalho para se encarregar dele. Ceci nous amène à une dimension que je crois essentielle à souligner, c'est la question du rapport au temps. Isso nos leva a uma dimensão que me parece fundamental sublinhar, que é a relação para com o tempo. Une dimension très sensible pour nous en ergonomie, Uma dimensão muito sensível para nós na ergonomia, c'est que l'activité est une expérience du quotidien. pois a atividade é uma experiência do cotidiano. Et que le quotidien, c'est l'ordre effectif des choses. E o cotidiano é a ordem efetiva das coisas. Le quotidien est distinct du programme, O cotidiano se distingue do programa, qui lui organise
ce qui doit se passer, que organizam o que deve acontecer, ocorrer, et il est différent du stratégique, e é diferente também do estratégico, qui lui est une projection sur le futur, qui fait retour sur le présent, que é uma projeção no futuro que tem retorno sobre o presente. Le quotidien, c'est là où les choses se passent réellement. O cotidiano é o local em que as coisas ocorrem realmente. De ce point de vue-là, c'est un temps stratégique managérial, Nesse sentido, managerial para o gerente é tempo estratégico, et il faut tout à fait ici faire la différence entre le quotidien et, comme on dit souvent, le nez dans le guidon. C'est pas ça le quotidien. E aqui é muito essencial fazer a diferença entre o cotidiano e estar trabalhando feito louco o dia inteiro. Voilà, le quotidien, c'est au contraire une relation qui a une certaine distance avec ce qui se passe, mais qui est en même temps une présence et qui organise précisément la projection possible sur le futur. O cotidiano é o que está ocorrendo no momento, mas que tem distanciamento com o presente que organiza o futuro para ter retorno no presente. De ce point de vue-là, il faut à nouveau faire un retour sur les modèles. Dans le modèle industriel, on segmente, on séquence, on compartimente, on divise, on parcellise. Vamos voltar aos modelos. No modelo industrial, a gente segmenta, sequencia, compartimenta, divide, parcela. Et ceci, on le fait à la fois entre le processus et le produit, Isso ocorre entre o processo e o produto, l'un étant très nettement séparé, l'un et l'autre étant très nettement séparés. ambos sendo muito separados do outro. Mais cette segmentation, compartimentation, elle est aussi à l'intérieur du processus. On divise, Essa segmentação, compartimentação ocorre também dentro do processo. de sorte que la recomposition du tout se fait plutôt par addition, adjudication des séquences qui sont plutôt dans le registre de la coordination et du côte à côte. Portanto, a reorganização do todo se faz por adição da junção das sequências que estão lado a lado. Et ça fait évidemment un quotidien pour les opérateurs et les managers qui est du nez dans le guidon, parce qu'ils sont constamment sollicités par des choses sans lien. E isso para o operador e para o gerente faz cotidiano que tem mais a ver com o trabalho efetivo, porque estão Constamment sollicités dans des choses qui sont sans lien. Constantemente solicitados por coisas que não têm vínculos entre si. Alors que leur travail à eux, c'est justement de faire le lien. Ao passo que o trabalho deles é justamente fazer vínculos, criar vínculos. Dans le modèle du service, je vais aller vite, parce que Ouyara me rappelle à l'ordre. No modelo do serviço eu vou muito rápido, para lembrar o essencial. Il y a une chose tout à fait essentielle, c'est qu'on ne peut plus faire la différence, comme dans l'industrie, la segmentation entre le processus et le produit. A diferença essencial é que a diferença da indústria não se pode fazer uma diferenciação entre o processo e o produto. Le service repose sur une relation intersubjective. O serviço repousa sobre uma relação intersubjetiva, dans laquelle la manière de rendre le service compte tout autant que le service rendu. na qual o modo de se prestar o serviço é tão importante quanto o serviço prestado. Du côté hospitalier, c'est là qu'on retrouve les fameuses oppositions, justement, qu'il ne faut pas faire, entre le care et le cure, entre le prendre soin et le donner un soin. Em termos hospitalares, a diferença que a gente vai ter entre o care e o cure, que não deve ser confundido, ou seja, o tomar cuidado e o dar cuidados. Et là, le processus de production, il relève de la capacité d'être ensemble plutôt que seulement côte à côte. Aqui, o processo de produção tem mais a ver com o fato de estar juntos, mais do que estar ao lado do outro. La dimension essentielle, c'est la coopération et pas simplement la coordination. A dimensão essencial é a cooperação, não apenas a coordenação. Et le tout repose sur l'engagement des acteurs. E tudo tem a ver com o comprometimento dos atores, o engajamento dos atores. Et ce faisant, on se retrouve dans une problématique de la conception qui est tout à fait différente. Aí a gente se encontra numa problemática da concepção que é completamente diferente. L'innovation économique A inovação econômica dépasse largement l'innovation technique. ultrapassa amplamente a inovação técnica. Elle crée un appel d'air pour une innovation organisationnelle Ela cria vácuo para uma organização operacional, où l'activité du travail est une dimension de la créativité. na qual a atividade do trabalho é uma dimensão da criatividade. Moyennant quoi, pour terminer, Para terminar, je voudrais insister sur un lien à faire entre la subjectivité, l'activité et l'autorité.
gostaria de insistir num vínculo que deve ser feito entre a autoridade, a subjetividade e a Autorité. autoridade. Oui, ça c'est ce que j'ai ajouté par rapport à ce que je vous avais envoyé hier. C'est pour ça. L'autorité du travail, A autoridade do trabalho, l'autorité de ceux qui travaillent, a autoridade daqueles que trabalham, et qui fait qu'on écoute ce qu'ils disent, e que faz com que as pessoas escutam o que estão dizendo, elle est corrélée, elle procède de leur rapport au risque. está correlada, procede da relação ao risco. Si on comprend bien, je répète ici, que le risque ne siège pas dans la personne, c'est pas la personne qui est porteuse de risque. Se a gente entender muito bem que o risco não está situado dentro da pessoa, não é a pessoa que porta o risco, que carrega o risco, Le risque n'est pas non plus inscrit dans le monde en lui-même, o risco também não está inscrito no mundo em si, mais il est bien le fait de l'activité. mas é o fato da atividade. Et bien de la même façon, l'autorité de la personne n'est pas une expression d'une nature particulière de l'individu en soi, Do mesmo modo, a autoridade de uma pessoa não é uma expressão da natureza do indivíduo em si, elle n'est pas non plus un attribut que lui donnerait sa place dans le monde, também não é um atributo que ele receberia do lugar que ocupa no mundo, mais elle procède de sa façon d'agir dans le monde, mas procede do modo como age no mundo. et donc de sa capacité à se laisser atteindre, de se laisser envahir par les dimensions non réglées. E, portanto, a sua capacidade de se deixar atingir, de se deixar invadir pelas dimensões não resolvidas. Elle engage donc totalement la dimension, la qualité de sa subjectivité, c'est-à-dire de sa sensibilité. Portanto, engaja totalmente a sua subjetividade, a dimensão, perdão, da sua subjetividade, ou seja, a sua sensibilidade. Moyennant quoi, l'autorité du manager, pour parler de lui, Portanto, a autoridade do gerente, do manager, já que estamos falando dele, repose sur sa compréhension de pouvoir faire les différences entre effort et effet, repousa na possibilidade, na compreensão de diferenciar esforço e efeito, entre le réel et le réalisé, o real e o realizado, entre la performance et seulement les résultats. o desempenho e apenas os resultados, Bref, à comprendre que le travail est autre chose que la somme des opérations. ou seja, entender que o trabalho é outra coisa do que a mera soma das operações. Et pour les ergonomes, E para os ergônomos, la question se retrouve de cette façon-ci, l'intervention des ergonomes dans les projets a questão fica assim, a intervenção dos ergônomos nos projetos déborde la contribution de l'ergonomie dans les projets. Ultrapassa a contribuição da ergonomia nos projetos. Intervenir, ce n'est pas simplement documenter ou implémenter un projet. Intervir não é apenas documentar ou implementar um projeto, C'est y participer, é participar dele, c'est s'y impliquer, é implicar-se nele et c'est donc y faire exister une intention e, portanto, fazer nele existir uma intenção sur le travail sobre o trabalho qui lui donne sa vocation morale, politique et économique. que lhe dá a sua vocação moral, política e econômica. Ceci nous renvoie à une définition de l'objectivité, Isso nos remete a uma definição da objetividade, qui est celle que j'emploie souvent et que je reprends d'un auteur qui est maintenant décédé, qui s'appelait Jacques Girin, qui était un que ingénieur, uso muito, que é de um autor hoje morto que era engenheiro, perdão, qui disait que l'objectivité, c'est la fidélité aux faits, que dizia que a objetividade é a fidelidade ao fato, mais que la fidélité aux faits, mas que a fidelidade ao fato c'est la fidélité à l'histoire qui nous intéresse à travers eux. é a fidelidade para com a história que a nós interessa através desses fatos. Autrement dit, ce n'est pas une fidélité aux données, Ou seja, não é uma fidelidade aos dados, mais bien une fidélité aux informations que l'on tire des données du fait d'une intention qu'on a sur le monde. mas a objetividade da intenção que temos com dados a partir da interpretação que a gente tem do mundo. Et ceci donc nous ramène, pour conclure, à la responsabilité des ergonomes, Portanto, isso, para concluir, nos remete à responsabilidade dos ergônomos, dans la définition du périmètre de performance qu'il faut regarder dans le projet, na definição do perímetro de performance e de desempenho que a gente tem que olhar dentro do projeto, incidemment la place de la santé, no caso, ao lugar da saúde,
du périmètre du développement durable, do perímetro do desenvolvimento sustentável, incidemment la question de la société, no caso, a questão da sociedade, et tout ceci sous une inspiration fondatrice de l'ergonomie, e tudo isso sob uma inspiração fundadora da ergonomia, qui est de développer la vocation émancipatrice de l'activité. que é desenvolver a vocação emancipadora da atividade. Merci à vous. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Hugo, por sua palestra. A gente deixa a discussão para o final, né, Laerte? Sim. Tá. Então, nós vamos agora fazer a segunda fala dessa mesa, que é do professor Laerte Snelvar. Tem uma apresentação aqui para ele, que parece uma ficha corrida. Bom, só rapidinho. Graduação em Medicina pelo Unicamp, tá? É professor aqui do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, e novidade é que ele é livre docente. É novidade desde o ano passado. Tá? Bom, passaria então a palavra ao Laerte. 20 minutos, por favor. Você me corta, tá? Porque a gente tem... Eu te aviso 5 e 2. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Bom, depois do François colocar as questões dele, vocês vão ver que tem várias congruências nas coisas que eu vou dizer, até porque a gente tem trabalhado bastante junto, e a última resultado do nosso trabalho comum foi exatamente um texto que foi publicado na revista Travailler sobre a questão da ergonomia e da subjetividade, principalmente num debate com a psicodinâmica do trabalho. Mas eu vou me colocar assim, tentar fazer um apanhado de como eu entendi as questões que a gente está procurando tratar hoje e reforçar um pouquinho a discussão com relação a um ou dois exemplos e a questão dos nossos papéis enquanto ergonomistas. Bom, se a gente quer tratar da questão do projeto, nós estamos tratando de algo muito amplo, né? Mas eu acho que isso nos obriga a ter um posicionamento bastante claro com o que nós entendemos por ergonomia, né? E como que a gente pode, no caso, a partir da abordagem da atividade, contribuir para os projetos de engenharia, considerando diferentes aspectos do trabalho humano, incluindo, inclusive, a questão da subjetividade. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante considerar como também enxergamos os projetos e de que maneira a questão do trabalho pode integrar essa discussão, essa abordagem, inclusive essa atividade profissional. Projetar, de alguma maneira, significa agir em busca de resolução de algum tipo de problema, considerando-se diferentes aspectos técnicos, financeiros e sociais. Enfim, sem querer exaurir, né, um tema tão amplo nessa fala, é possível sinalizar que qualquer profissional que precise desenvolver um projeto está desenvolvendo um trabalho e que esse exige a conexão entre diferentes instâncias. E como pressuposto básico para essa questão, um projeto vai ganhando corpo a partir de algumas questões iniciais que precisarão ser respondidas e definidas em um determinado espaço de tempo, né, e com restrições, inclusive financeiras, mais ou menos conhecidas. A questão inicial é saber se já temos um problema definido de antemão. Certamente não. O que existe são questões, necessidades, vontades e restrições que, de alguma maneira, comporão um cenário onde os profissionais responsáveis atuarão em busca de soluções. Já de pronto, nos confrontamos com certos dilemas, sobretudo aqueles que dizem respeito, como o François já colocou, entre a certeza e a incerteza. Por diferentes razões, inclusive histórico e culturais, projetar significa reduzir ao mínimo possível a incerteza. Sobretudo porque é fundamental que se defina bem onde se quer chegar, com quais recursos e quais seriam os resultados esperados. O que é de central aqui é saber se podemos eliminar a incerteza e se podemos exigir que os profissionais de engenharia tenham domínio sobre os mais diferentes aspectos que possam dar garantias com relação aos resultados, como muitas vezes ou sempre eles são cobrados. Ao meu ver, não. Eliminar a incerteza é impossível.
Sobretudo porque, como já mostraram as ciências do trabalho, em especial a ergonomia da atividade, não é possível tudo se prever e diferentes tipos de ajustes serão sempre necessários ao longo da empreitada, inclusive do projeto. A relação entre o previsto e o real, conceito primordial na abordagem da ergonomia da atividade, se faz presente aqui também quando a gente está pensando em projetar. Isso ainda é mais relevante quando se trata de projetar o trabalho de outras pessoas. Fico me indagando se há algum tipo de projeto que, de alguma maneira, não terá consequências com relação ao trabalho de alguém. Outro que aquele mesmo que já esteja desenvolvendo o projeto. Bom, historicamente, como já foi dito inclusive pelo François, buscou-se reduzir o trabalho a algo conhecido e dominado, induzindo a processos de modelização que o simplificassem ao máximo. Trata-se de um modelo que trouxe muitas consequências com relação à própria visão mais dominante do trabalho, reduzindo-o a movimentos e ao cumprimento de procedimentos. Um processo consonante com a reificação das pessoas. O que a ergonomia da atividade mostrou ao longo dos últimos 50, 70, 80 anos, que isso é extremamente problemático, uma vez que induz a erros significativos de gerenciamento, aumenta os riscos para as pessoas e também para a sociedade, para o meio ambiente. Os modelos que buscam simplificar o papel do trabalho vivo e, consequentemente, o das pessoas estariam esgotados? Em tese, sim. Poderíamos, inclusive, enumerar uma série de situações que mostram que o que acontece é exatamente o contrário, onde o trabalho vivo seria considerado, de fato, como principal propulsor de qualquer sistema de produção. Infelizmente, não é isso que acontece na maioria dos casos. Basta olharmos ao redor e constatarmos que o trabalho é considerado, na grande maioria das situações, a partir de modelos simplificadores. Isto ocorre porque é uma predisposição dos engenheiros e dos projetistas nesse sentido. Responder de um modo direto a essa questão seria também adotar uma visão reducionista e simplificadora do trabalho desses profissionais e de um problema que está incluído no próprio processo do que é o trabalhar deles. Porque eles são cobrados para agirem dentro de determinados cenários e muitas vezes pouco propícios, deixa eu mudar de página, pouco propícios ao desenvolver de um trabalho de melhor qualidade no que diz respeito ao projeto do próprio trabalho dos outros. Em parte, pode-se explicar esse problema pelo fato que um pouco se conhece do trabalho real das pessoas e que os próprios cenários onde atuam esses profissionais induzem a agir dessa maneira, isto é, adotar um ponto de vista baseado em modelos onde a questão do trabalho, dentro do projeto, estaria basicamente resolvida anteriormente, uma vez que o objetivo seria de definir as tarefas e as condições para a sua execução, a partir daquilo que fora determinado dentro de um processo dominado. Isto é, onde a maestria dos grupos de projetos seja suficiente para dar conta das variáveis em jogo, isto é, a partir de um conhecimento daquilo que deverá ocorrer. Aí entra a ergonomia da atividade, mas, sobretudo, entra como um complicador para projetos, uma vez que o paradigma da certeza é falso. Ao mesmo tempo que as contribuições relativas ao conhecimento da atividade são significativas, visto os mais diferentes estudos desenvolvidos por todos nós aqui, e as intervenções que são feitas a partir dessa abordagem, nos colocam frente a frente com as maneiras tradicionais de projetar. A inclusão do ponto de vista da atividade em projetos não significa simplesmente adicionar o fator humano a um sistema já anteriormente previsto. O ponto principal é que, ao se pensar nas atividades e projetos, temos o desafio de desenvolver algo que ligue, ao mesmo tempo, o conhecido e o desconhecido. Mesmo que tenhamos referências às atividades de diferentes profissionais em situações consideradas como referência, como similares àquelas que estamos projetando, jamais serão iguais. Em suma, é impossível se transpor um projeto tal e qual.
Essa radicalidade presente nos aportes da ergonomia da atividade é, ao mesmo tempo, um aporte e um transtorno, uma vez que desestabiliza aquilo que se pressupunha como adquirido e estabilizado. A partir desse ponto inicial, podemos vislumbrar que as atividades das equipes de projeto precisam ser ainda mais moduladas pela relação entre a certeza e a incerteza. Isto é, podemos aplicar conhecimentos existentes, mas nunca poderemos deixar de ter em vista que há muito que não se sabe e que, mesmo assim, deverá ser considerado. Considerar o que a gente não conhece. Esse tipo de posicionamento é consonante com o que se pressupõe da ergonomia da atividade em situações de projeto, ao nosso ver, que deveriam ser todas com a ideia de uma dinâmica de projeto, onde a base inicial, formulada pela equipe, deva considerar desde pronto essas questões e ter claro que ajustes serão uma constante. A meu ver, também, isso não é uma grande novidade, uma vez que quem trabalha com projetos de engenharia tem a experiência disso, tem a vivência disso. Mesmo que o tipo de cobrança a qual esses profissionais estão sujeitos exigiria mais definições e certezas, isto é, condições pré-estabelecidas. Isto é uma diferença significativa que nos traz a ideia do engajamento dos sujeitos no projeto, para que seja possível dar conta dos diferentes eventos que ocorrerão. Então, temos sim uma contribuição da ergonomia da atividade que vai em duas direções. Primeiro, no que diz respeito ao trabalho futuro que deverá compor a situação, que é foco do projeto. A segunda diz respeito à atividade, ao trabalho da própria equipe de projeto. Mas, de uma maneira geral, há que se considerar os seguintes pontos-chave e que valem para mim nos dois sentidos, mesmo que as situações de trabalho propriamente ditas sejam distintas. Primeiro, o trabalho sempre se desenvolverá a partir de uma situação não finalizada. Por mais que se exija que um projeto defina as tarefas de modo bastante preciso, na realidade isso jamais ocorre. É a partir dos ajustes e das mudanças que, inclusive, podem existir em detrimento das normas que, concretamente, se obtêm os resultados esperados. Os resultados obtidos em qualquer sistema de produção dependem do trabalho vivo. Não é a partir dos funcionamentos das máquinas que a produção é garantida. Há uma questão fundamental entre cooperação e coordenação, e tem toda uma discussão desenvolvida dentro da ergonomia, mas, sobretudo, em debate com a psicodinâmica do trabalho sobre essas questões. A questão do que há de individual e de coletivo, mas sempre uma questão chave. O engajamento é primordial de todo mundo no trabalho. O desengajamento e o cinismo defensivo, já bastante trabalhado, principalmente na PDT, é algo que a gente tem que fazer frente quando o trabalho não propicia isso. E aí vão alguns exemplos que vale a pena a gente tomar em consideração, que tem a ver com o que o Ibo falou. Ao se tratar, por exemplo, de serviços, sejam eles públicos ou privados, o fato da gente reduzir aquilo que é esperado ao procedimento, no caso, por exemplo, de atendimento a clientes, a scripts pré-definidos, em tempos pré-determinados, numa relação que se torna objetal, onde eu transformo o humano em máquina, a gente sabe muito bem as consequências. E isso tem algo de fundamental que nos questiona enquanto ergonomistas. Por quê? Se a gente está falando de engenheiros, arquitetos, designers, administradores e gestores, nós também estamos falando de ergonomistas. Por quê? Esse debate deve ser feito também no âmbito da nossa profissão. O que é que nós estamos fazendo? Porque existe uma forte pressão para que, enquanto ergonomistas, a gente desenvolva uma ergonomia funcionalista, baseada exclusivamente, vejam bem, exclusivamente em ferramentas que avaliariam uma determinada situação. Sobretudo, quando a gente vê por aí o que mais tem ligadas a questões específicas, como questões biomecânicas, carga de trabalho ou outras. Isso é trabalhar a partir de questões que já estariam estabilizadas. A ideia de uma ferramenta é simplesmente a ideia de que já há um conhecimento anterior que me permite simplesmente, a partir da aplicação dela,
dar conta de algo que já se conhece. E, no nosso ponto de vista, isso não ocorre. Apesar de que uma ferramenta pode ser útil para uma análise. Algumas vezes, muitas vezes, mas de modo algum, ela deve ser considerada e trabalhada como algo que me dê certeza, que me dê garantias daquilo que eu estou encontrando e que, a partir da simples utilização delas, eu vou poder, inclusive, fazer uma prescrição do que seria ideal. Isso é um contrassenso ao nosso ver. Inclusive, como qualquer outra profissão, a profissão de ergonomia deve ser ancorada numa perspectiva de desenvolvimento nosso enquanto profissionais, quer dizer, de aceitarmos o risco de nos colocarmos frente a condições e situações as quais a gente não domina, que não temos a maestria. E é evidente que a experiência de cada um de nós reforça isso, porque o que acontece na realidade está muito aquém daquilo do que gostaríamos que acontecesse, o que seria também uma presunção da nossa parte, uma vez que qualquer contribuição enquanto ergonomistas ela faz no confronto também com outros atores e autores também. Bom, no fim, essa questão do desenvolvimento profissional ela é fundamental, porque ao mesmo tempo que eu desejo ela para nós, enquanto ergonomistas, ele é fundamental para qualquer pessoa, que a ideia do trabalho como propiciação de condições para o desenvolvimento enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto coletivo, enquanto sociedade, enquanto cultura, como falou Ibo, é fundamental. E aí reforça, vou fazer um pouquinho de propaganda, a discussão que eu propus na minha livre-docência, que foi publicado pela editora Blucher, o papel do protagonista, onde todos nós somos protagonistas, todos, sem exceção. Todos nós somos, vivemos, e para nós somos fundamentais naquilo que nós vivemos, naquilo que nós fazemos. Mas a ergonomia traz uma outra questão fundamental, que já foi dito aqui, para a produção, que é o protagonismo do trabalho. Não há produção sem trabalho vivo. É isso que eu queria falar e deixar para os nossos debates. Obrigado. Bom, muito obrigada, professor Laertes Nelvar, pela sua fala. Vou introduzir, então, apresentar o terceiro palestrante dessa mesa, que é o Dr. Leonardo Vieira Vandelli. Ele é doutor em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade Federal do Paraná e atualmente é professor pesquisador 3 e coordenador do curso de especialização nas Faculdades Integradas do Brasil, Unibrasil. É também instrutor colaborador da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, juiz do trabalho titular e membro da Comissão Permanente de Saúde do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que é no Paraná. E também é consultor do Escritório do Alto Comissariado em Direitos Humanos da ONU. Sua fala. Obrigada. Boa tarde. Eu agradeço muito ao professor Laertes Nelvar pela honra desse convite. Eu espero estar à altura de participar de uma mesa com intervenções desse porte, estar junto com o professor François Hubot, com o próprio professor Laertes, com quem eu tenho tanto aprendido. Evidentemente que eu aqui sou um estranho, alguém que vem de uma área bastante diferente, e que vou tentar aqui estabelecer algum tipo de interlocução com a área onde a maioria de vocês tem a concentração dos seus estudos, na ergonomia, na engenharia, a partir do meu lugar de fala, que é o lugar de alguém preocupado com o direito e o direito do trabalho. Na minha experiência de juiz do trabalho e como pesquisador também das questões que envolvem trabalho, necessidades humanas e direitos fundamentais. Mas eu tenho procurado fazer isso com uma forte interlocução com a ergonomia e com a psicodinâmica do trabalho, aí, ao longo de um processo de diálogo já bastante intenso, de trabalho comum com o professor Laertes, com o professor Christophe Dejour, e me parece que há aí uma forte complementaridade, como o professor Laertes costuma destacar,
entre ergonomia e PDT, como poderia se acrescentar as demais ciências do trabalho, no sentido de rechear o discurso jurídico de sentidos concretos que o próprio direito não produz, mas que o direito precisa buscar em outras ciências. A nossa experiência cotidiana da Justiça do Trabalho, o Cláudio começou já a fazer algumas perícias com a gente lá, é uma experiência muito limitada, é uma experiência normalmente de fazer perícias a partir de lesões já ocorridas, onde há muito pouco já a ser feito, situações pós-lesão, e a insuficiência dessa abordagem parece uma coisa muito clara, nossa angústia cotidiana, sobretudo se a gente pensa que a Constituição brasileira preconiza a redução dos riscos inerentes ao trabalho, algo que tenha muito mais consentâneo com as preocupações da ergonomia. No entanto, o Poder Judiciário normalmente faz o trabalho de um IML dos direitos e das pessoas já lesionadas, dos direitos já falecidos, e nós exumamos os cadáveres desses direitos e da própria saúde das pessoas, quando pouco já há a ser feito. Não que nós não tenhamos instrumentos jurídicos suficientes, nós temos instrumentos jurídicos mais que suficientes para uma abordagem preventiva, mas, de fato, eles são muito pouco utilizados. Então, para nós fica muito clara a contribuição que a ergonomia, a PDT, as ciências do trabalho podem dar para uma abordagem não só preventiva do trabalho, no sentido de algo que deve evitar o adoecimento, mas o trabalho como recurso humano, o trabalho como dimensão humana fundamental. E é isso que nos permite falar de aquilo que a gente vai chamar de centralidade do trabalho, que deve corresponder a uma centralidade jurídica também do trabalho no discurso do direito. E as ciências do trabalho são essenciais para isso. Pensar que o direito deve incidir sobre as condições do trabalho, não só as clássicas condições químicas, físicas, biológicas, mas também as condições organizacionais que devem estar no foco do próprio direito. Aqui, no primeiro momento, eu gostaria de reforçar esse vínculo entre as ciências do trabalho e o direito. E, no segundo momento, se possível, eu gostaria de só apontar um exemplo de um caso especial da abordagem jurídica sobre as condições de trabalho, que me parece muito interessante, que é em torno da Convenção Internacional de Proteção das Pessoas com Deficiência, que me parece que tem uma abordagem inovadora que vale a pena passar. O projeto do direito para a realização do vínculo constitucional entre dignidade, direito e saúde implica em se levar a sério essa afirmação jurídica de que a dignidade humana é o fundamento que justifica toda a ordem jurídica. Não é possível pensar numa ordem legítima senão a partir da noção de dignidade. E essa noção de dignidade, na própria formulação kantiana, significa que as pessoas devem ser consideradas como fins últimos e jamais um meio para outros fins. A radicalidade dessa afirmação significa que as nossas instituições, inclusive as nossas melhores instituições, o direito, o mercado, a religião, seja quais forem as nossas instituições, só fazem sentido na medida em que elas sejam mediações para a própria dignidade das pessoas a partir das suas necessidades concretas como sujeitos reais. Essa afirmação que está na Constituição, ela impõe se compreender, afinal de contas, então, o que é essencial para essas pessoas reais cuja dignidade se trata de sustentar pelas instituições em geral, inclusive pelo direito. E é nesse ponto que esse diálogo com as demais ciências que dizem sobre a pessoa em sentido concreto e sobre aquilo que se pode considerar concretamente essencial para a dignidade das pessoas
que se revela como algo fundamental. O direito não pode se encerrar em si mesmo, e o direito tem um espaço de nexo necessário com essas outras ciências, inclusive com a ergonomia, inclusive com a psicodinâmica do trabalho. Vejam, o fato de que não se pode recorrer a uma verdade absoluta sobre os conteúdos das necessidades humanas não implica que se pode esvaziar o conteúdo das decisões políticas fundamentais tomadas na Constituição, ao relegar à condição de abstrações sem conteúdo normativo concreto o fundamento e os valores essenciais da ordem normativa. Ou seja, se a ordem normativa afirma que a razão de ser do direito é realizar a dignidade humana por meio de direitos fundamentais, por meio de instituições fundamentais, por meio de objetivos de toda a sociedade, essas afirmações têm que ser tornadas concretas. Elas não podem ser esvaziadas num discurso autorreferente, vazio, abstrato, né? Por quê? Porque se não é para servir à dignidade desses sujeitos naturais, corporais, necessitados, não há sentido legítimo no sujeito de direito. Eu costumo dizer que o sujeito do direito não é o mesmo sujeito da psicanálise, não é o mesmo sujeito da psicologia, mas o sujeito de direito ele precisa subsumir esses vários sujeitos em algo que faça sentido concreto na vida das pessoas, né? E, nesse sentido, buscar a relação concreta e central entre o desenvolvimento da personalidade humana, a construção dos vínculos sociais humanos, a humanização do mundo pela ação das pessoas. Tem, na questão do trabalho, um ponto central. Claro que isso tem que ver também com o contexto atual, o contexto estrutural da nossa sociedade, né? O grande conflito que caracteriza a modernidade é o conflito entre o capital, que não são os capitalistas, não são os donos das empresas em si, mas o capital como totalidade sociometabólica em que nós vivemos. O conflito entre o capital e os corpos humanos, o trabalho vivo. Parece que aqui há uma certa sintonia entre o que diz Foucault no que se refere à guerra sobre os corpos, à biopolítica, com o que nos diz Marx, ao dizer-nos Grundrisse que o movimento do capital é um movimento de subsunção do trabalho vivo, como categoria de exterioridade, na totalidade do capital, né? Nós vivemos uma guerra sobre os corpos, que é a subsunção do trabalho vivo sobre o capital. E, naturalmente, que isso produz uma enorme angústia, isso produz um enorme mal-estar, né? O princípio organizativo fundamental da nossa sociedade é um princípio que nega a dignidade humana porque ele instrumentaliza as pessoas para os fins do capital. E vocês vão me dizer, então, a dignidade humana de nada serve. Isto é inerente às normas jurídicas. Diferentemente das normas da física, por exemplo, as normas jurídicas são construídas de forma tal de que, se caso elas não sejam cumpridas, elas não são invalidadas. Pelo contrário, a função delas é justamente tensionar uma realidade que está em desconformidade com as normas. Portanto, se o direito afirma que o trabalho não é uma mercadoria, por exemplo, na Declaração de Filadélfia, de 1944, e todos os dias nós tratamos o trabalho como mercadoria, isso não significa que essa norma deixa de ser válida, mas significa que há muito a fazer, né? Então, a pergunta que se coloca para o direito é: se o trabalho na nossa sociedade tem essas características, será que ele é só um mal necessário? Se muito, e, portanto, falar de um direito fundamental ao trabalho seria um absurdo, uma espécie de um direito masoquista? Ou o trabalho ele tem, de fato, um papel constitutivo para o desenvolvimento da corporalidade, a construção da autonomia individual e coletiva e, quiçá, para a emancipação? Uma das perguntas que a PDT nos traz é justamente sobre o que mobiliza as pessoas para o trabalho, enfrentando todos os riscos e dificuldades e sofrimentos que daí advêm, né? É certo que, de um lado, a compulsão do aguilhão da fome, que foi descrito por Marx, é algo muito importante. Mas acho que isso não basta, a história mostrou isso, que é preciso implicar subjetivamente os trabalhadores para que o trabalho ocorra, né? Não há nada de natural em aferrar-se aos ganhos econômicos pelo trabalho.
a história nos mostrou que foi preciso, e é sempre preciso, construir uma subjetividade ainda inexistente, que seja afinada com os objetivos do capital. Isso também mobiliza os processos complexos de negociação em que estão envolvidos os sujeitos. Os sujeitos que se inserem nas relações de poder e de dominação, onde eles são submetidos, mas eles nunca são inteiramente anulados. Aí, uma irredutibilidade do trabalho vivo que sempre resta presente. Isto que nos mostrou a ergonomia, que retomou a psicodinâmica do trabalho, é o que assegura o lugar da subjetividade nesta relação de dominação entre capital e trabalho. Sem a atuação da subjetividade não há trabalho. E o saber do trabalhador precisa estar aí e ir muito além das prescrições. E, portanto, sabemos, trabalhar implica em persistir para suplantar a resistência do real do trabalho. O real objetivo, o real intersubjetivo e o real subjetivo. Trabalhar é trabalhar sobre si, é transformar-se. Suplantar o real implica em conseguir um acordo de familiarização afetiva do corpo com o real, que envolve a persistência frente à resistência, um trabalho de conquista de novos registros de sensibilidade. Trabalhar também é trabalhar com os outros, construindo vínculos de solidariedade, construindo acordos de convivência, não só acordos sobre aspectos técnicos, mas acordos sobre aspectos éticos do trabalho. Trabalhar significa humanizar o mundo, fazer do mundo objetivo algo humano. Se isso não é fundamental, do ponto de vista do direito, pouca coisa mais deveria ser considerada fundamental. É essa a ideia da centralidade do trabalho. Como mostra o Christophe Dejour, há dois grandes campos, isso na tradição da psicanálise, há dois grandes campos de realização da identidade. Um é o campo do amor, o campo erótico, o outro é o campo das relações sociais, onde se coloca em primeiro plano o trabalho, como uma espécie de segunda chance para a construção da identidade e da saúde mental. Isso significa que nós, normalmente, gozamos de muito melhor saúde e muito melhores condições quando trabalhamos do que quando não trabalhamos. Isso significa, recebendo o açoite dos 5 minutos finais, quando você imaginava estar começando, isso significa a tese da centralidade antropológica do trabalho, que, do ponto de vista jurídico, se deve traduzir como uma centralidade jurídica do trabalho, não só no sentido de tutelar a ausência de doenças, mas também esse sentido antropológico, político, da possibilidade do cidadão trabalhador de autorrealizar-se pelo trabalho. Ou seja, não basta proteger as pessoas dos possíveis efeitos deletérios do trabalho, é preciso assegurar as condições concretas pelas quais o trabalho pode desempenhar o seu papel constitutivo para o sujeito. São as condições de possibilidades para essa realização que são objeto de tensionamento normativo pelo direito. E é isto que se projeta na forma de direitos fundamentais, e no centro desse discurso está o direito fundamental ao trabalho. A Declaração Universal dos Direitos Humanos fala em condições justas e favoráveis de trabalho. Isso significa reconhecer que o trabalho pode ter algo de favorável ao sujeito e essas condições de favorabilidade devem ser asseguradas. O que acontece é que, na verdade, o direito do trabalho, não só o modelo econômico mencionado pelo professor Yubo e pelo Laerte, não só o modelo econômico abandonou, de certa forma, o trabalho ou deixa o trabalho, de certa forma, na sombra. Também o direito do trabalho considera muito pouco o trabalho em si. O direito do trabalho lida sobre as condições externas de compra e venda da força de trabalho, mas lida muito pouco com o próprio trabalhar. A ideia de um direito fundamental ao trabalho, reconstruído a partir dessa noção da centralidade do trabalho, que nos informam as ciências do trabalho, nos permite agora falar de um direito fundamental ao conteúdo do próprio trabalho, que envolve a atividade de trabalho e envolve a organização do trabalho. Esse direito fundamental ao conteúdo do próprio trabalho
deve atender a condições organizacionais. Esta parte nós pulamos, e essa também. Condições necessárias que dizem respeito à atividade e à organização do trabalho, onde decorrem tanto conteúdos proibidos, limites negativos, quanto conteúdos obrigatórios do trabalho. Essas condições dizem respeito às possibilidades de que haja uma contribuição efetiva pelo trabalho, de que essa contribuição possa ser reconhecida, ou seja, para trabalhar, nós dependemos do olhar do outro sobre o nosso próprio fazer. Para que isso ocorra, é preciso que haja condições necessárias a essa organização do trabalho. Além disso, é preciso que haja condições de espaço, de tempo, necessárias para que se produzam os processos de regulação e de convivência no âmbito do trabalho. É o que a psicodinâmica do trabalho chama de atividade deôntica. Essas condições criam possibilidades para que o trabalho possa gerar o pior ou para que o trabalho possa gerar o pior. O que nós vimos observando em todas as organizações do trabalho, inclusive no Poder Judiciário, inclusive nas pesquisas que nós estamos realizando no âmbito com juízes e com servidores da Justiça, é que os mecanismos de organização do trabalho, de gestão do trabalho que vêm sendo introduzidos cada vez mais, são mecanismos que estão distanciando cada vez mais as pessoas do sentido de um trabalho bem feito como um recurso para a subjetividade. E estão destruindo as condições para que haja cooperação entre as pessoas, para que haja deliberações minimamente razoáveis entre os sujeitos que vivem no trabalho. Isso está produzindo não só uma degradação da saúde das pessoas no trabalho, mas isso está produzindo uma degradação ética, uma degradação política, com reflexos muito fortes na esfera pública. As nossas pesquisas no âmbito judiciário têm mostrado isso de uma maneira muito clara. Quando você vê um juiz decidindo desta ou daquela maneira, porque isso vai pontuar mais ou menos na sua estatística, é sinal de que você tem uma pessoa em forte conflito com o próprio ethos profissional e uma pessoa, no caso de um juiz, que está propiciando à sociedade a negação daquilo que é o próprio sentido da justiça. Isso tem efeitos muito fortes, tanto do ponto de vista da sociedade, como efeitos do ponto de vista interno dos magistrados, né? Mas nós estamos cada vez mais avançando nesses mecanismos. É verdade, como ressaltou o professor Ibu há pouco, a organização do trabalho não dá conta de tudo. E nós não podemos prever tudo o que vai acontecer, e o sentido do trabalho, da ergonomia, só pode ser pensado como um sentido de continuidade, né? O projeto é um projeto que não termina, né? É um projeto que precisa ser repensado a todo momento. Mas, a despeito disso, essas condições devem ser pensadas como condições de possibilidade de todo o trabalho. Apenas para concluir, pedindo Vênia para passar um minutinho. Pedido Vênia. Concedida Vênia. Eu gostaria de mencionar um exemplo importante que nos traz um modelo de intervenção jurídica que, a meu ver, é bastante inovador, pelo menos no cenário jurídico, que é as noções introduzidas pela Convenção Internacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Por que isso acontece assim? Essa convenção, que é a única convenção que no direito brasileiro tem estatura constitucional, ou seja, ela está acima de todas as leis, e ela está acima, inclusive, de todos os demais tratados internacionais, porque é o único tratado internacional que tem estatura constitucional no Brasil, está acima de todas as leis. Essa convenção, ela introduziu uma abordagem inovadora do ponto de vista da inclusão e da igualdade. Isso por quê? Ela incorpora e aprofunda uma perspectiva que é exatamente o princípio fundamental da ergonomia: adaptar a sociedade e o trabalho às necessidades humanas e jamais o contrário. Curiosamente, esse lema da ergonomia é o que expressa exatamente o conceito de dignidade em relação ao trabalho. Adaptar o trabalho às pessoas e jamais ao contrário é considerar que quem tem dignidade são as pessoas.
e não as instituições econômicas. Nessa convenção, a maior inovação que ela traz é a própria compreensão do que seja deficiência. Deficiência aí não é entendido como um atributo da pessoa. As pessoas têm atributos que podem se chamar impedimentos, ou seja, o sujeito tem uma deficiência visual, uma deficiência sensitiva, um impedimento intelectual. A deficiência está na interação entre este impedimento e uma sociedade cujos recursos, cuja organização é deficiente. A deficiência está na sociedade em não permitir que pessoas com determinados atributos físicos, psíquicos, intelectuais, exerçam as suas possibilidades como pessoa humana. Então, se a pessoa tem um déficit de locomoção, ela perdeu uma perna, esse atributo físico não há de ser uma deficiência se a sociedade não tem problemas de acessibilidade na locomoção, problemas de acessibilidade aos prédios públicos, problemas que vão permitir deficiência no design dos espaços, que vão fazer com que este atributo se transforme em uma deficiência. Né? Daí a importância desta abordagem para uma concepção ergonômica de projetos. Só mencionar alguma coisinha a mais aqui. Essa convenção foi regulamentada por uma lei brasileira que introduz no direito brasileiro, esse é um conceito internacional, o conceito de desenho universal, que significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ao projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. E tecnologia assistiva significa produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão. Substituam pessoa com deficiência por toda pessoa. E pense em um modelo que isso traz para a possibilidade de intervenção jurídica no que se refere a uma abordagem que seja afinada com os princípios da ergonomia. Eu vou concluir, então, apenas para dizer que, na concepção dessa convenção, o elemento fundamental é a remoção das barreiras. A remoção das barreiras para que as pessoas com deficiência se realizem como pessoas também por meio do trabalho. E se, havendo desenho universal, que é o primeiro momento, havendo a remoção das barreiras, que é o segundo momento, havendo, ainda assim, uma impossibilidade gerada a esta pessoa, se introduz o conceito de adaptação razoável, ou seja, aquela adaptação singular para aquele caso específico, que desde que não seja excessivamente onerosa, desde que não seja excessivamente irrazoável, deve ser realizada sob pena de sanções cíveis e penais que a lei prevê. Vejam que aqui nós temos, então, uma abordagem diferente daquilo que pode ser pensado do ponto de vista da intervenção jurídica para as concepções de projetos dos ambientes de trabalho. Essas concepções são demasiado importantes para todas as pessoas e elas em muito transcendem o espaço técnico. Elas, na verdade, são concepções políticas do espaço de convivência numa sociedade e, por isso, esse é um tema tão importante. Obrigado. Muito obrigada, doutor Leonardo Vandango. Eu botei está ali com a tua negócio de tomada aqui. Vamos abrir, então, para a discussão dessas três palestras conjuntamente, né? Nós vamos, então, receber o primeiro bloco de perguntas. E quem perguntar, por favor, seja breve, para a gente tentar descontar um pouco do atraso que nós já estamos acumulando, né? E pode dirigir ou não a um membro da mesa ou aos três palestrantes da mesa. Né? Esse aqui vai. Não? Mas está ligando, Fábio. Isso.
Um comentário, não necessariamente pergunta, pode ser comentários também. Lá em cima, o Bruno. Seria para o Prandelli. Desculpa. Fala. Acho que fiquei bem interessante aquela parte da como conceber, né, a situação das pessoas com deficiência, ditas com deficiência, ou melhor. Queria saber como estão as discussões entre os juristas sobre essa nova concepção que poderia ser estendida para o trabalho, né? Existem pessoas discutindo isso, quer dizer, no sentido de avançar na necessidade de adaptar o trabalho às pessoas, seria uma espécie de radicalização, né, dessa ideia de adaptar a organização e promover a dignidade. Obrigado. Desculpa, eu não peguei o seu nome. Bruno. Bruno, a primeira coisa que eu acho que vale ressaltar é que essa convenção ela foi produzida de forma altamente participativa. Mais de 800 delegados do mundo inteiro construíram essa normativa internacional, construíram o saber necessário a partir da sua própria vivência como pessoas diretamente afetadas. Acho que esse é um primeiro paradigma importante que vale a pena ser considerado aí. Não foi algo construído de cima para baixo, mas algo que de saída se construiu de forma participativa com o aproveitamento da experiência de sofrimento e de negação que essas pessoas têm ao longo da história. Segundo, dizer que lembrar que o colega que estava aqui há pouco lembrou a frase do professor Eros Grau dizendo que a sociedade anda de elevador, o direito sobe de escada. Né? Então, mas em alguns momentos como esse parece que a lei às vezes dá um passo à frente, mas a cultura jurídica ainda precisa caminhar, né? Então esses processos nem sempre são muito rápidos. O que me parece importante é perceber que essa convenção ela introduz claramente uma nova compreensão da necessidade de dar tratamento igual às pessoas. Dar tratamento igual às pessoas significa transformar a realidade de forma que se permita uma sociedade onde caibam todos, primeiro, e segundo, onde as pessoas que têm necessidades, e todas as pessoas têm, porque se a gente for considerar todos os grupos chamados minoritários, grupos de gênero, minorias raciais, minorias religiosas, pessoas com deficiência, migrantes, e assim vai, nós temos aí a grande maioria da humanidade. Né? E todas essas pessoas têm necessidades especiais. Então, me parece que, claro, sem querer simplesmente transpor de uma forma que anule as características específicas da necessidade de um tratamento da questão das deficiências, dos impedimentos, essa convenção traz um paradigma diferenciado de atuação para o direito. Né? E é esse paradigma diferenciado de atuação do direito que eu quis ressaltar. O Brasil incorporou essa convenção e agora, em julho, editou a lei que regulamentou essa convenção. Então, é algo que está muito novo do ponto de vista da prática jurídica. A lei, inclusive, não entrou em vigor ainda, que é uma coisa que a gente chama de vacatio legis. A lei é editada e ela vai valer dali a um determinado tempo. Então, nós estamos aí com algo muito novo nas mãos, que espera-se, sim, que vai introduzir diferenças muito grandes. Né? Essa convenção já vige na maior parte dos países da Europa, mas eu, por exemplo, tive a semana passada em Portugal, e só do ponto de vista da acessibilidade física, que é a dimensão mais simples em relação a isso, porque eu estava com um carrinho de bebê, deu para perceber que ainda há muito a ser feito. Né? As leis, elas criam espaços de luta, na verdade, mais do que transformam a realidade. Obrigada. Eu gostaria de comentar também, professor Bo. Oui, je voudrais bien faire un commentaire à propos de la question de Bruno, parce que je crois qu'il y a une plus
Eu gostaria de fazer comentário a respeito da questão do Bruno. Parce que c'est une chose très importante pour nous en ergonomie de distinguer le déficit fonctionnel et le handicap. Pois para nós é uma coisa muito importante na ergonomia de distinguir o déficit físico e a deficiência física. C'est pas forcément physique, hein, c'est fonctionnel, ça peut être mental aussi. É funcional, perdão, não físico. Eu traduzi físico, mas é funcional, pode ser mental também. Et l'idée, c'est que l'enjeu, c'est que c'est la situation qui crée le handicap. O que está em jogo é que é a situação que cria a deficiência. Et qui vient évidemment frapper des gens qui ont des déficits que la situation révèle comme faisant problème dans l'activité. Que vem atingir pessoas cuja deficiência vai se revelar durante a atividade. Il y a des déficits fonctionnels qui n'ont pas de conséquences en termes de handicap, parce que l'activité arrive à s'arranger avec. Existem deficiências físicas que não são deficiência na atividade, porque a atividade consegue lidar com isso sem dar problemas. Alors là où c'est compliqué, c'est que, bien sûr, les gens qui ont des déficits fonctionnels établis anticipent le risque du handicap. Obviamente, isso se torna complicado quando as pessoas que têm déficit funcional vão antecipar a possibilidade de deficiência. Mais il y a des situations qui révèlent des déficits, qui étaient jusque-là maquillés par des capacités, des compétences, des savoir-faire, qui ne faisaient pas émerger ces déficits. Mas tem situações que fazem emergir déficit, que até então eram disfarçados por competências, capacidades, etc., que não deixavam que eles aparecessem. Un cas classique, hein, c'est que les gens qui ne savent pas lire deviennent évidemment handicapés lorsque tout est écrit. Um caso clássico é que as pessoas que não sabem ler se tornam deficientes quando tudo com que tem de lidar está escrito. Et là, il faut bien faire attention, la participation, ça ne suffit pas, parce qu'on va avoir des gens qui vont avoir eux-mêmes, qui conspirent eux-mêmes à enterrer leurs difficultés. E aqui a participação não basta, porque tem gente que conspira a enterrar a sua própria deficiência. Et c'est là que l'importance se noue de passer par l'analyse de l'activité qui objective ces dimensions. E aí é importante passar pela análise da atividade que objetiva essa dimensão. Vai, Tia, alguma coisa? Tem mais uma pergunta? Tá. Então, mais uma questão e... Francisco, da UFMG. Eu queria aproveitar a composição dessa mesa e colocar uma questão sobre a responsabilidade de profissionais diante de acidentes. Se o paradigma da incerteza ele deve ser recuperado, quando existe um fracasso do profissional, como diferenciar a culpa de ato responsável, porque todo sujeito é responsável dos seus atos e da escolha que ele faz. A gente está vendo aí o acidente em Minas Gerais. Antes de qualquer apuração, já estão querendo punir os responsáveis sem que a gente saiba se houve algum responsável por alguma decisão ou se foi o limite da luta do homem contra a natureza. Toda morte parece que é um erro médico. A ponto de um francês ter escrito um livro de elogio ao erro como forma de resgatar esse direito do médico lutar contra a morte e, de vez em quando, fracassar. Então, onde está a diferença entre culpa e ato responsável? Acho que é melhor eu começar, porque depois você vai ter mais aprofundamento. Então, a questão, ela, ao meu ver, ela reforça algo que a gente está meio acostumado a ver, que qualquer acidente é culpa de quem se acidentou, né? Sem que você faça qualquer investigação mais aprofundada. E no caso nosso da ergonomia, quando você faz uma análise da atividade, você consegue, inclusive, evidenciar todas aquelas situações que poderiam ter propiciado um acidente que as pessoas conseguiram, de alguma forma, evitar. Então, assim, tem uma discussão de como também a gente pode colocar em evidência se, no caso, como você está falando, a questão da responsabilidade, no caso, não só de responsabilidade, mas no caso da culpa ou do dolo, né, é de que maneira eu, como profissional, no caso de projeto ou de gestão, eu
pude fazer o máximo possível para evitar que aquela situação prevalecesse. E eu acho que essa é uma discussão muito interessante, porque muitas vezes esses profissionais estão sozinhos nas empresas, não é? Eles não estão ancorados por um coletivo que ajude também a ele decidir em contrário o que a sua hierarquia definiu. Isso também não o isenta, mas acho que é uma discussão bastante interessante, porque existe uma relação de responsabilidade e, muitas vezes, de culpa também, com relação a algo que aconteceu. Mas acho que também se deve ter um pouco de sensibilidade que, no Brasil, hoje, você condena antes de julgar, né? E isso é uma prática muito perigosa socialmente, porque a gente, inclusive, não coloca em evidência, no caso que se citou de um acidente, quais são as condições que levaram a que isso acontecesse e as diferentes medidas que poderiam ser adotadas ao longo do tempo para evitar, ou fazer pelo menos o máximo. Mas mesmo fazendo o máximo, eu acho que a gente nunca vai ter garantia do risco zero. Eu acho que é isso que é impossível. Mas eu acho que tem essa tensão entre o estado da arte profissional, de que maneira nós podemos agir nesse sentido, e tentar com que as coisas não aconteçam. Acho que, inclusive, os grandes acidentes como esse de Minas Gerais, eles mostram que existe toda uma cadeia de decisões que foram sendo adotadas ao longo do tempo, que acabam reforçando a possibilidade de que essas variáveis se acoplem e levem ao, vamos dizer assim, um ato disruptivo, que é o acidente propriamente dito. Acho que é uma boa discussão, um bom debate, talvez até para uma jornada inteira, né? Mais alguém gostaria de terminar? Uhum, claro, tem tempo. A última vez que eu falei disso, eu falei 9 horas. Não. O risco, ele é ineliminável. O nosso papel é tentar reduzir o quanto possível os riscos. Do ponto de vista da responsabilidade, a questão que está presente aí é que, no direito brasileiro, existe uma antinomia muito interessante entre a responsabilidade civil ambiental e a responsabilidade civil por acidente de trabalho. Enquanto na responsabilidade civil ambiental não se leva em consideração a culpa, havendo nexo de causalidade, aquele que realiza a atividade é responsável, estou falando da responsabilidade civil, patrimonial, não a responsabilidade penal. A responsabilidade penal, ela tem outras características, ela sim sempre depende de culpa. Mas a responsabilidade civil, patrimonial, essa, do ponto de vista do direito ambiental, ela independe de culpa. Além disso, o próprio nexo de causalidade entre a atividade e o dano, ele parte de uma presunção. Sendo plausível a relação entre a atividade e o dano, se presume o nexo, a não ser que se prove em contrário. No âmbito da responsabilidade por acidente de trabalho, em princípio que se tem uma coisa diferente. É a responsabilidade que a gente chama de responsabilidade subjetiva, ou seja, responsabilidade baseada em culpa. É preciso você mostrar que a empresa agiu de forma negligente, com alguma espécie de culpa, que gerou aquele acidente, aquele agravo, aquele adoecimento, o que for. Só tem um problema aí, é que também é um conceito jurídico, o conceito de meio ambiente do trabalho. Então, como é que você fica quando o agravo à saúde é causado por uma degradação do ambiente do trabalho? A responsabilidade é a responsabilidade objetiva, que não depende de culpa, que está baseada nos princípios de poluidor-pagador, está baseada no princípio de precaução e prevenção, que é o padrão da responsabilidade ambiental. Ou você tem responsabilidade subjetiva, como é o caso da responsabilidade civil por acidente de trabalho. Isso é uma antinomia que está na nossa Constituição, entre o artigo 7º, não lembro que número 32, se não me engano, e o artigo 225 da Constituição. A melhor maneira, a meu ver, de resolver isso é todo agravo que decorre de uma poluição do ambiente de trabalho, ele se segue pela responsabilidade objetiva. Apenas aqueles casos de acidentes
produzidos por situações fortuitas, situações ocasionais, é que sim deve buscar um outro padrão de responsabilidade, que é a responsabilidade subjetiva, que se transforma em objetiva quando a atividade tem um risco inerente a ela mesma, um risco excepcional, um risco especial inerente à própria atividade. Por exemplo, se um motorista de ônibus nas estradas que se sabe que são perigosas, é abalroado por outro carro, a empresa não teve nenhuma culpa, mas ela vai ser responsável pela própria atividade que exerce ser uma atividade de risco, certo? Isso é um tipo de responsabilidade. Mas e quando se trata de adoecimento decorrente da poluição do ambiente de trabalho? Porque ambiente de trabalho também é meio ambiente. E aí, essa é uma grande pergunta a ser feita. Me parece que a resposta adequada aí, e é algo que se está construindo vagarosamente, como tudo no direito, é trazer para a responsabilidade decorrente da poluição do meio ambiente do trabalho também o arcabouço jurídico da responsabilidade por dano ambiental. Mas aí vem a grande questão. E o meio ambiente organizacional? Nós temos as estatísticas, por exemplo, de adoecimentos psíquicos decorrentes da poluição do meio ambiente organizacional. Elas se seguem a responsabilidade subjetiva, é preciso que você mostre a culpa da empresa, mostre que houve o nexo causal de forma concreta, ou você pode adotar o padrão de responsabilidade objetiva e adotar o padrão de presunção de nexo de causalidade, que é, por exemplo, o que faz o NITEP. Esse é hoje um dos grandes pontos de conflito da jurisprudência e das decisões judiciais. Por quê? Se a gente excluir o meio ambiente organizacional do conceito de meio ambiente do trabalho, a gente esvaziou o conceito de meio ambiente do trabalho. Meio ambiente do trabalho não pode ser compreendido só como a resistência do trabalho. Em bom português, rio que nada, peixe trabalhador, chama organização do trabalho. E, portanto, poluição do rio, organização do trabalho, é poluição que está sujeita à disciplina de tutela do meio ambiente. É assim que eu penso. Professor Bon. Je trouve que il y a deux plans, je dirais, moi, dans la réponse pour moi. Acho que tem dois planos na resposta para mim. D'abord, dans l'exemple que prend Chikan, on se trouve devant le problème de l'imputation. Nesse exemplo, estamos diante do problema da imputação. Dans le modèle causaliste, de type industrialiste et déterministe, no modelo causalista de tipo industrialista e determinista, on a des causes qui ont des effets. Temos causas que têm efeitos. Ce faisant, on raisonne dans le paradigme de la solution. Nisto estamos no paradigma da solução. Il y a une prévention qui est censée arrêter le risque. Uma prevenção supostamente deveria deter o risco. Et si le risque, malgré tout, s'incarne dans un accident, e se o risco, apesar de tudo, virar acidente, il y a la possibilité, grâce à l'imputation, de définir une responsabilité. Tem, graças à imputação, a possibilidade de definir uma responsabilidade. Qui trouve son fondement non seulement dans le droit, mais dans la logique de la réparation financière. Que tem o seu fundamento não apenas no direito, mas também na lógica do ressarcimento financeiro. Ça, c'est la base du droit en général. Esta é a base do direito em geral. Et dans ce cas-là, le droit résonne comme l'organisation taylorienne. E, nesse caso, o direito raciocina como a organização tayloriana. Ce qui n'est pas forcément un péché mortel, mais qui est simplement l'idée qu'on est dans des univers où les règles et les inférences sont stables. Não é um pecado mortal, mas é simplesmente o fato que estamos num universo em que as regras les inférences e as inferências sont estáveis. Perdão. Et plus on va du côté de systèmes plus complexes, e quanto mais formos em direção a sistemas mais complexos, avec des enjeux de risque industriel qui ne participent plus d'une logique d'inférence stable, quando os desafios de risco não participam mais de uma inferência estável ou de inferências estáveis, et si par ailleurs on glisse du côté des risques, comme on dit, psychosociaux, e por outro lado, se a gente deslizar para os riscos chamados de psicossociais, alors on n'a pas de modèle étiologique stabilisé. Nós não temos modelos etiológicos estabilizados. De sorte que ce qui est
légitime, De modo que o que é legítimo, sachant qu'on n'a pas de solution dans ces affaires, sabendo que não se tem soluções nesses casos, mais seulement des réponses, comme j'expliquais tout à l'heure, mas apenas respostas, como eu expliquei agora há pouco, ça crée une responsabilité de vigilance. isso vai criar uma responsabilidade de vigilância. Comme on dit, une inquiétude, c'est-à-dire le fait qu'on ne doit pas être tranquille, on doit rester en éveil. Ou seja, uma inquietude, o fato de que a gente não pode ficar tranquilo, que a gente deve ficar desperto. Et que la responsabilité juridique, c'est lorsque précisément l'organisation peut être mise dans l'accusation de ne pas avoir été assez E alertée. a responsabilidade jurídica é quando a organização pode ser acusada de não ter sido alerta o suficiente, De s'être laissé endormir par des règles qu'elle croyait être des solutions. de ter se adormecido graças às regras que acreditava serem soluções. Alors je viens à mon deuxième point. O meu segundo ponto agora, Évidemment, ça crée une situation qui est très compliquée parce qu'on voit à la fois s'empiler des injonctions, isso obviamente cria uma situação muito complicada, porque a gente vê um amontoamento de injunções qui résonnent un peu dans l'hypothèse qu'à chaque effet, il faut trouver une cause, que raciocinam mais ou menos na hipótese de que para cada efeito se deve achar uma causa, et ceci à l'infini, donc ça devient extrêmement compliqué. e isso ao infinito, ou seja, isso se torna extremamente complicado. On peut dire, ce faisant, qu'à la sortie, les organisations sont toujours en défaut. Assim, a gente pode dizer que, no fim, as organizações sempre estão em defeito, sempre estão com alguma culpa. Mais il y a une orientation du droit, en tout cas en France, Mas, pelo menos na França, existe uma orientação do direito qui finit par retourner la question que acaba para inverter a questão et qui met les organisations dans la responsabilité de résultat. e que coloca as organizações na responsabilidade de resultados. Et qui fait que quand il y a un accident, Isso faz com que, quando houver um acidente, on ne peut pas s'en sortir uniquement en disant qu'on a, comment dirais-je, suivi toutes les prescriptions, não pode se sair desse problema dizendo apenas que a gente seguiu todas as prescrições, mais lorsqu'on a fait la preuve qu'on est resté inquiet et vigilant, même si ça ne s'est pas suffi. mas quando a gente pode comprovar que a gente ficou inquieto e vigilante, embora isso não tenha bastado. Et donc, si on a maintenu le fait que le travail, ça allait être de se confronter à un risque. Portanto, se a gente manteve que o trabalho ia ser o fato de se confrontar a um risco. Et on voit aujourd'hui dans les procès, E hoje em dia, nos processos, a gente pode ver les juristes, avocats ou juges, juristas, advogados ou juízes, et notamment ceux qui ont fait un tour du côté des disciplines du travail, em particular aqueles que são familiarizados com as disciplinas do trabalho, l'ergonomie ou la PDT, comme le camarade Leonardo à côté de moi, ergonomia ou PDT, como o meu camarada Leonardo ao meu lado, instruire les procès à travers une mise en œuvre de l'analyse du travail. vão instruir os processos a partir da implementação de uma análise do trabalho. Dans lesquels et par lesquels ils montrent que ça ne pouvait pas marcher Através disso, mostram que não podia funcionar et que quelles que soient les garanties qui avaient été prises dans le respect des règles, e que, independentemente das garantias tomadas no restante das regras, on a laissé le système dériver dans un risque inacceptable. o sistema derivou a ter um risco inaceitável. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose d'assez nouveau, hein, Isso- une vraie rupture par rapport aux organisations antérieures. Isso realmente é muito novo, é uma verdadeira ruptura em relação às organizações anteriores. Alors je ne sais pas comment ça se passe au Brésil, Não sei mais como c'est isso important. funciona. Não sei como isso funciona no Brasil, mas na França é assim. Ok. Vamos aproveitar, então, e vamos encerrar essa mesa.